aqui depositaram, estão também aqui os dízimos. Queremos te pedir, Senhor Deus, que aceite, ó Pai, de bom grado, todos os dízimos, os dizimistas, as ofertas, os ofertantes. Aceita, Senhor Deus, e para que essas ofertas, esses dízimos possam rodar o mundo inteiro e ser pregado o Evangelho, para que logo o Senhor desça na nuvem do céu para buscar os seus filhos. Assim, ó Deus, entregamos tudo em tuas mãos, seja conosco hoje e sempre, te oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que o nosso Deus possa ser louvado. Amém. Ouve, Senhor, a minha prece, eu venho aqui te pedir teu favor. Alguém que padece, mas não merece mais que teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Que o nosso Deus seja louvado. Queridos, em sinal de reverência, vamos nos colocar de pé e cantar o hino 172 do nosso cenário.
do hinário antigo, na cruz morri por ti. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando a amarga dor. Na cruz a minha vida do céu, por isso vim. Das trevas te chamei a luz, que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpas dar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, a angústia que sofri. Não pode haver maior, a ela sucumbir, mas mesmo a morte desprezei, pra te salvar assim. Por ti a minha vida dei, que fazes tu por mim. Amém? Aqueles que pudessem colocar de joelho, vamos orar. Santo eterno Deus, Pai maravilhoso, graças te damos, Senhor, porque não temos palavra, pelo teu grande amor, por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer numa cruz para nos salvar. Pai Santo, sabemos que não somos merecedores. Jesus veio por amor, deixou seu trono, sua graça, sua glória, majestade, e veio sofrer no mundo para salvar nós que somos meros pecadores. Obrigado, Senhor, porque se não fosse este sacrifício, nós não estaríamos aqui. Mas pelo teu amor, hoje nós podemos dar louvores a ti, porque o Senhor nos concede hoje o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que o Senhor Deus fale conosco nesse momento e que o Senhor abençoe a tua igreja e que a mensagem, Senhor, vem do trono, vindo do trono da graça, e que o Senhor Deus abre nossos olhos e que o Espírito Santo fala a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria estar com vocês mais uma manhã para podermos ouvir a mensagem do Senhor, para que assim cada dia nós possamos buscar ser servos de Cristo. Abrem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas é o capítulo mais conhecido, né, das três parábolas: ovelha, dracma e filho pródigo. Ao você encontrar, mais uma vez, feche seus olhos e vamos elevar mais uma pequena prece ao nosso Deus. Capítulo 15. Amém ou misericórdia? Oremos.
Bom e eterno Deus, Pai Celestial, estamos abrindo a Tua palavra nesse momento e queremos ouvir a Tua voz. Deus eterno, fale conosco nesse momento. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou trazer uma pequena reflexão, da segunda parábola aí. A primeira é da ovelha, a segunda da moeda. Na minha Bíblia fala moeda, em algumas diz dracma perdida. E o versículo 8 ao versículo 10 diz assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas, vizinhos e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora já achei minha dracma perdida. Verso 10: eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Queridos, Jesus trouxe essa mensagem. Essa mensagem, ela fala de algo de valor. A mulher tinha 10 dracmas e uma delas se perdeu. E a gente entende que dracma, moeda, é algo de valor, é algo que precisa ser cuidado. E a gente vê no finalzinho, diz que aí no céu há uma festa pela alguém que aceita, pela alguém que toma a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Querido, no livro Parábolas de Jesus, Ellen White, ela comenta sobre essa pequena parábola, e ela diz assim: depois de dar a parábola da ovelha perdida, Cristo pronunciou outra dizendo: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e busca com diligência até achar? No Oriente, as casas dos pobres consistiam usualmente em um único quarto, frequentemente sem janela, e escuro. Os quartos raramente eram varridos e uma moeda que caísse era facilmente coberta pelo pó e lixo. Para encontrá-la, mesmo durante o dia, era preciso acender uma candeia e varrer a casa diligentemente. Então, o Espírito de Profecia diz que as casas não tinham janela, era tipo um quarto, talvez só com a entrada da porta, e algo que caía ali pequeno, o lixo, o pó, talvez, as pessoas não tinham tanto higiene assim, ou era as pessoas bem cuidadosas com suas casas, então a coisa sumia no lixo e no pó, E aqui ela continua dizendo o seguinte: essa parábola, como a anterior, descreve a perda de alguma coisa que por diligente procura pode ser recobrada, e isso com grande alegria. As duas parábolas representam classes diversas. A ovelha perdida sabe que está perdida, deixou o pastor o rebanho e não pode salvar-se por si. Representa os que reconhecem estar separados de Deus, estão numa nuvem de perplexidade, em humilhação e assaz tentado. A dracma perdida representa os que estão perdidos em delitos e pecados, mas não estão conscientes de sua condição. Estão alienados de Deus, mas não sabem. Sua vida está em perigo, porém estão disso inconscientes e descuidados. Nessa parábola, Cristo ensina que mesmo os que são indiferentes às reivindicações de Deus são objeto do seu amor piedoso. Precisa ser procurado para ser reconduzido a Deus. Queridos,
A gente sabe que existe muita gente aí fora que estão perdidos, né? E talvez a gente pode pensar, mas essas pessoas estão perdidas, essas pessoas não têm mais oportunidade, eles já estão longe da misericórdia. Sim, claro que existe alguém, e Ellen White mesmo diz que tem pessoas que estão passando do alcance da misericórdia de Deus. Mas nessa parábola, a mulher simplesmente perdeu e diz: deixa para lá, larga isso para lá, isso não tem valor e tal. Mas diz a Bíblia que ela procurou diligentemente. Irmão, existem pessoas aí fora que estão necessitadas, talvez, de uma palavra de amor, de conforto, de consolo. A gente saímos esses dias aqui, né, para entrega dos convites para a Missão Caleb, né, que começa amanhã. E para a gente ver, nós chegamos num bar, eu e a irmã ali, a irmã lá, e para a gente ver, teve um jovem, a gente chegou e apresentou o programa, as coisas, e tinha um jovem lá e disse: irmão, eu estou nessa situação, eu bebo muito, não sei o que e tal, irmão, o senhor pode orar aqui na minha cabeça? Eu disse: só se for agora. Querido, depois que eu orei, Jadiel chegou e eles, todo mundo no bar, pediram oração. Querido, a gente percebe que Jesus diz: a seara está madura, mas os trabalhadores são poucos. Jesus diz, quando estava ali falando com a mulher samaritana: olha e veja que os campos já está quase se perdendo. Então essa mulher, ela não deixou sua dracma perdida, ela foi procurar, foi atrás até encontrar. Muitas vezes nós vai falar de Jesus para as pessoas, quando as pessoas rejeitam, a gente diz: não, já está bom, deixa para lá, larga para lá. Não, mas não foi isso que essa mulher fez. Ela buscou. E Ellen White continua dizendo o seguinte: a ovelha transviou do redil, vagava no deserto ou nas montanhas. A dracma foi perdida em casa, estava próxima, contudo só podia ser descoberta por meio de busca diligente. Nessa parábola há uma lição para as famílias. No círculo familiar há muitas vezes grande diferença quanto à condição espiritual dos seus componentes. Pode haver um dentre eles que esteja separado de Deus, mas quão pouca ansiedade é sentida na família pela perda de uma dádiva confiada por Deus. Irmão, será que nós estamos realmente preocupados com a salvação nossa e dos nossos entes queridos? Porque ela diz aqui que quão pouca ansiedade é sentida na família pela perda da dádiva, ou de alguém que um dia foi da igreja e hoje a gente diz: não quer saber, não quer, eu já fiz minha parte, sucessivamente. Então, irmão, a lição, talvez as pessoas não vêm para a igreja, muitas vezes a gente temos que nos perguntar. Eu assistindo uma pregação do missionário, ele disse o seguinte: antes da gente orar pelas pessoas, a gente temos que orar: Senhor, me converta primeiro. Porque talvez a gente ache que já estamos prontos, santos, preparados, e talvez as pessoas olham para nós e dizem: oxe, ser cristão é ser isso aqui? Se diz ser cristão, mas a vida não condiz com o que diz. Então, as pessoas só vão seguir a gente como seguia Jesus, porque via algo em Jesus diferente, né? As pessoas não olhavam para Jesus como alguém qualquer. A Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava com autoridade, não como os escribas e os fariseus. Talvez
as pessoas, quando começar a ver Cristo em nós, como Paulo diz, eu creio que as pessoas vão querer seguir esse mesmo Jesus. E ela continua dizendo aqui, querido, embora esteja sobre o pó e lixo, a moeda ainda era de prata. O possuidor procura-a porque é de valor. Assim, toda alma, embora degradada pelo pecado, é preciosa aos olhos de Deus. Como a moeda traz imagem e inscrição do poder reinante, igualmente, quando foi criada, o homem trazia a imagem e inscrição de Deus. E, conquanto agora manchada e desfigurada pela influência do pecado, permanece em toda a alma os traços dessa inscrição. Deus deseja recobrar essa alma e sobre ela gravar sua própria imagem em justiça e santidade. Queridos, a gente cantamos esse hino. Jesus disse: deixei meu céu, deixei-o lá. E no final de toda a estrofe diz assim: o que fazes tu por mim? Irmão, hoje não existe desculpa, como a gente estava comentando agora na lição. Paulo poderia dar desculpa porque estava preso. Ah, Senhor, eu trabalhei na tua obra, fiz de tudo, olha onde eu estou agora, algemado. Ele poderia questionar, mas Paulo usou essa mesma prisão para falar de Jesus. Ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Cristo não está. Então, querido, nós estamos vendo que as pessoas de fora, a moeda era de prata, ela tem um valor. As pessoas aí fora, ela foi criada à imagem de Cristo, e elas têm a inscrição do Criador. Mesmo que o pecado sujou, mas nós precisamos ir buscar, precisamos encontrar. E aqui diz: a mulher da parábola busca diligentemente a dracma perdida, acende a candeia, varre a casa, remove tudo que possa impedir sua procura. Embora uma única dracma esteja perdida, não cessa seu esforço até encontrá-la. Semelhantemente, na família, se algum membro estiver perdido para Deus, deve ser empregado todo o meio possível para recuperá-lo. Por parte de todos, haja um diligente e cuidadoso exame próprio. Investigue-se os costumes de vida, veja se não comete uma falta ou erro no governo do lar, pelo qual aquelas almas se confirmem na impertinência. Será que muitos hoje não estão na igreja ou saíram do caminho por causa de mim? Por causa de nós? Porque talvez eu não estou vivendo ou mostrando Cristo como deve ser. Aqui diz que nós temos que examinar nós mesmos, se eu estou fazendo algo que minha família não quer seguir a Cristo. Queridos, precisamos pedir a Deus que nos faça cada dia pessoas semelhantes a Ele. E ela termina dizendo: se na família um filho não estiver consciente de sua condição pecaminosa, os pais não devem descansar. Acenda-se uma candeia, examine a palavra de Deus e sua luz investigue diligentemente tudo o que houver na casa, para ver porque esse filho está perdido. Examine os pais, o próprio coração, esquadrinhe os seus hábitos, costume. Os filhos são herança do Senhor, eles são o responsável pela administração de sua propriedade. Irmão, aquele testemunho do ex-Falcão Alegre, Adilson, ele disse que uma vez ele tinha o costume, ou tem o costume, de levantar 3 horas da manhã para orar todos os dias. E um dia ele orou e passou do horário. E ele começou a estudar a lição da escola sabatina.
E ele diz que de repente a mãe dele chegou, abriu a porta e fechou de novo. Abriu, fechou. E ele ficou incomodado com aquela abre e fecha. E na mesma hora ela chegou para ele e disse: Adilson, fala para o seu pastor que eu quero ser batizado. Ele disse: uai, mãe, a senhora disse que no dia que eu tocasse em religião, a senhora me expulsava de casa. E por que a senhora quer ser batizada? Ela disse: quando eu abri a porta e que eu vi você joelhado orando, eu vi um anjo passando a mão na sua cabeça. As 3 vezes que eu abri, o anjo estava passando. Se Deus foi capaz de transformar você, um assassino, ladrão, no que você é hoje, eu quero esse Jesus também. Queridos, hoje, por isso que nós como pai precisamos estudar a palavra. Será que nossos filhos têm o hábito de ver você orando? Será que tem o hábito de ver você estudando a Bíblia? Tem o hábito de você estudando a lição? E aqui diz que os pais não devem descansar em busca dos seus filhos, buscar, examinar, para que eles também possam ver a mudança, que os filhos são herança do Senhor. Há pais e mães que anelam trabalhar em qualquer missão estrangeira. Muitos há que são ativos no serviço cristão fora da família, enquanto para os seus próprios filhos são estranhos e Salvador e sua compaixão. A obra de ganhar os filhos para Cristo, muitos pais confiam no ministro ou professor da escola sabatina, porém assim fazendo negligencia a responsabilidade imposta por Deus. A educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciência, esforço de toda a vida, diligentemente e perseverante. Pela negligência desse trabalho, a nós confiado, provamos-nos mordomos infiéis, e Deus não desculpará. Irmão, conta uma história no livro de Alejandro Bulhon, Caminho a Cristo. Ele diz que num certo lugar teve um incêndio e um monte de criança estava em cima desse prédio, e esse rapaz, ele tinha um filho lá também, e ele foi dizendo: gente, pula que eu pego você, pula que eu seguro. E muita criança pulava. Só que quando chegou o filho dele chegou aqui e parou. E o pai disse: pula, filho, pula. E aquele filho, meu querido, ele não pulou. Aquele filho, ele morreu intoxicado. Como diz aqui, para muito os pais, para os filhos são estranhos. Porque aquele filho não pulou? Porque não tinha confiança no pai, E muitas vezes nossos filhos, as pessoas aí fora, não confiam na gente. Jesus tinha um método. Qual era o método de Cristo? Misturava com todo mundo, ganhava confiança, supria as necessidades, depois dizia: segue. Irmão, esse método é infalível. Então muita gente quer sair para trabalhar fora. Não é errado, mas a família, o lar, precisa ser trabalhado. Querido, aqui diz: todavia os que incorrem tal desleixo, não desespere. Se você tem negligenciado, ela está dizendo: não se desespere. A mulher que perdeu a dracma procurou até achá-la. Trabalhe igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possa ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu. Está em Isaías 8,18. Então, querido, nós como os pais vamos dar conta dos nossos filhos. Deus vai dizer: cadê os filhos que eu te dei? O que você fez? Qual foi o exemplo? A gente vê Noé não salvou nem um de fora,
mas os 3 filhos de Noé e a esposa dele estavam dentro da arca. Querido, lá fora é um campo missionário, mas em casa é onde nós precisamos lutar pela nossa família, orar, pedir a Deus para que eles também não fiquem de fora, da Canaã celestial. Irmão, já estou terminando. Isso é verdadeiro serviço missionário. No lar é tão útil para os que fazem como para aquele por quem é feito. Por interesse fiel pelo círculo do lar, nós nos tornamos aptos para trabalhar pelos membros da família de Deus, com os quais, se permanecermos leais a Cristo, viveremos durante toda a eternidade. Devemos manifestar pelo irmão e irmã em Cristo o mesmo interesse que demonstramos em família. Querido, existem pessoas lá fora que, independente de religião, muitos vão ser salvos. Irmão, para a gente ver, eu conheço aqui um monte de gente católica. Eu chego na casa dessas pessoas, converso com ele, comento, e no final eu não saio de lá sem fazer uma oração. E toda vez que eles estão em problema, eles dizem: Sandro, ore por mim. Querido, e assim, são pessoas que eu não vejo como inimigo, mas eu vejo como irmão. Irmão, e a gente precisamos nos unir, porque as pessoas aí fora, eles talvez não tenham conhecimento. Às vezes eu recebo alguns vídeos, mando para alguém que é católico sucessivamente, ele diz: irmão, e é desse jeito, é dessa maneira. Eu disse: a Bíblia está dizendo. Então nós precisamos mostrar para as pessoas o quanto elas são valiosas para Cristo. É plano de Deus que tudo isso nos habilite a trabalhar por outros ainda, ampliando-se na simpatia, avultando o amor, acharemos em toda parte alguma obra. A grande família humana de Deus abrange o mundo, e nenhum dos seus membros deve ser envolvido por menosprezo. Quantas pessoas estão lá fora e muitas vezes a gente não nem liga? Quantos estão descendo à sepultura sem ter tido o privilégio? E nós, como os filhos, irmão, devemos aproveitar. Paulo mesmo diz: aproveita as oportunidades. Você não sabe se amanhã você vai ter oportunidade. Se hoje tem, visite, fale, entregue um folheto, dá um estudo. Querido, onde quer que estejamos, a dracma perdida espera por nossa procura. Vocês acham que aquele dia, aquele povo que pediu oração, ele não estava perdido? Nós fomos também, Heraldo mais Zefinha, algumas pessoas foram entregar os convites, e ele diz: traz as pessoas para orar aqui na nossa casa. Nós fomos todo mundo orar, e as pessoas estão precisando. Por isso o Espírito de Profecia diz: a dracma perdida espera por nossa procura. Então, irmão, nós temos que ir, não é esperar que eles venham, mas que nós vamos atrás das ovelhas perdidas, como Jesus diz. Querido, e terminando, ela diz assim: procuramos-la dia após dia, encontrando com pessoas que não tomam interesse em coisas religiosas. Falamos com a mesma e as visitamos, manifestamos interesse pelo seu bem-estar espiritual. Expomos-lhe Cristo como um Salvador que perdoa os pecados. Falamos-lhe do amor de Cristo que nos inflamou o coração. Senão, como enfrentaremos estas almas perdidas, eternamente perdidas, quando com Ele estiver perante o trono de Deus? Queridos, a Bíblia diz: se nós não falar por perverso e ele morrer no pecado, o sangue vai cair sobre nós. E aqui diz que como vamos enfrentar
essas almas perdidas. Irmão, tem um hino que nós vamos cantar no final que diz assim: não me falaram de Cristo. Queridos, eu e você precisamos falar, porque no dia do julgamento, essas pessoas que estão perdidas vão dizer: Senhor, não me falaram de Ti. Querido, Ellen White, ela faz uma pergunta: quem pode calcular o valor de uma alma? Quem pode calcular? Você já se perguntou quanto vale uma alma? Aí ela responde: se quiser conhecê-la, vai ao Getsemane e vigie lá com Cristo durante aquelas horas de agonia, angústia, quando suava grandes gotas de sangue. Contemple o Salvador crucificado, ouça o brando de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? São Marcos 15:34. Veja a fronte ferida, o lado transpassado, os pés perfurados. Lembre que Cristo tudo arriscou. Para a nossa redenção, o próprio céu esteve em jogo, recordando ao pé da cruz que Cristo teria dado sua vida por um único pecador. Você pode apreciar o valor de uma alma? Queridos, Jesus poderia ter pecado, ou poderia ter caído em algum erro, e nós estaríamos perdidos para sempre. Aqui diz que o céu estava em jogo. Queridos, quantas pessoas aí fora precisam? Será que eu e você sabem quanto vale uma alma? Jesus, irmão, Ele deu tudo, porque Ele sabia que mesmo que aqueles que não teriam privilégio, mas Ele sofreu. Por isso que eu e você, a gente não podemos ficar só deixando que os outros vá e a gente fica só na espera. Querido, se você estiver em comunhão com Cristo, valorizará todo ser humano como ele é e como fez. Se nós não tivermos uma comunhão com Cristo, qualquer pessoa é qualquer um. Mas se você tivesse intimidade, você vai dizer: não, esse aqui eu preciso. Irmão, conta uma história, eu não sei se foi de George Miller, que ele orou, se eu não me engano, parece que foi, acho que foi 30 ou foi 40 anos que ele orou por uma pessoa. E depois, no dia do velório, essa pessoa, no dia que George Miller morreu, essa pessoa aceitou a Jesus. Então a oração dele não ficou desatendida. Claro que ele não viu porque ele morreu, mas esse homem por quem ele orava vai chegar no céu e vai dizer: obrigado, eu estou aqui por Jesus e por você que não desistiu de mim. Queridos, e para terminar ela diz assim: sentirá pelos outros o mesmo profundo amor que Cristo sentiu por você. Então estará apto para cativar e não afugentar, atrair e não repetir aqueles por quem ele morreu. Ninguém seria jamais reconduzido a Deus
se Cristo por ele não fizer um esforço pessoal. E se é por esse trabalho pessoal que podemos salvar alma, quando você os vir, os que baixam a sepultura, não descansará em tranquila indiferença e sossego. Quanto maior o pecado dele, é mais profundo sua miséria, tanto mais sincero e terno será um esforço para a sua recuperação. Querido, será que nós temos orado pelas pessoas que saíram? Será que a gente temos feito a obra? Quanto mais pecador a pessoa, mais você diz: Senhor, tem misericórdia, Senhor, liberta, Senhor, faça um milagre. Queridos, discernirá a necessidade dos que sofrem, que pecaram contra Deus e são oprimidos pelo fardo da culpa. Seu coração transbordará de simpatia por ele e estender-lhe-á a mão auxiliadora. Nos braços de sua fé e amor, levá-lo-ás a Cristo. Velará sobre ele e os animará a sua simpatia e confiança. Tornar-se-á difícil cair de sua estabilidade. Queridos, quantos de nós precisa falar desse amor de Cristo que transformou as nossas vidas? E ela termina dizendo: nesta obra todos os anjos do céu estão prontos a cooperar. Todos os recursos do céu estão à disposição dos que procuram salvar os perdidos. Você pode ver, Jesus, ele se enchia de poder para falar. Então, aqui diz que está tudo à disposição: o céu, os anjos, o Espírito Santo, Pai, Filho, para quem quer ir salvar quem está perdido, para quem está o quê? Necessitado, para quem está morrendo sem esperança. Os anjos auxiliarão e alcançam os mais indiferentes e imperdenidos. E quando alguém é reconduzido a Deus, todo o céu se alegra. Serafim e querubim toca suas harpas douradas e canta louvor a Deus e ao Cordeiro por seu amor e misericórdia pelo Filho dos homens. Amém? Querido, Jesus fez tudo. Eu pergunto: você tem feito tudo para salvar alguém? Jadiel vai colocar um pequeno vídeo aqui. Preste atenção nesse vídeo, irmão, deste homem, e no final nós concluiremos a nossa mensagem. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas, no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico, o Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro.
10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. Desculpa, mas 2 pessoas. Eu teria conseguido duas pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa está. Por isso, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Queridos, esse filme aí é a lista de Schindler. Eu tentei baixar, mas não consegui assistir. Isso aí foi na época de Hitler. Esse homem, ele conseguiu salvar 1.100 pessoas. Ele abriu uma fábrica e ele colocava as pessoas para trabalhar na fábrica. E essas que trabalhavam, nenhuma morreu. E no final aí você viu, ele disse: eu poderia ter salvo mais um. Aquele carro dele, ele poderia ter vendido e comprado mais 10 pessoas. Aquele broche dava 1 ou 2 pessoas. Ele disse: eu poderia ter salvo mais um. Irmão, para a gente terminar, abre suas Bíblias no livro de Salmo, é o último versículo. Eu quero ler só esse versículo para a gente terminar. Salmo 142 e o versículo 4. E eu peço a vocês que meditem nesse versículo, não só hoje, mas durante a semana, para que outras pessoas possam aprender e no final ter o privilégio da salvação. Eu gostaria que alguém lesse na sua versão, depois eu vou ler na minha. Alguém pudesse ler, por favor? Capítulo 142, versículo 4. É Salmo 142. Olha a minha direita. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, em nenhum lugar de Jesus, ninguém que por mim se interessa. Irmão, na minha versão diz assim: olha à direita, olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém que se preocupa com a minha alma. Queridos, Ellen White diz aqui: como os enfrentaremos o juízo? Muita gente vai dizer: ninguém se importou com minha alma. Talvez gastando tempo com coisas, com
coisas que não têm valor ou que fica por aqui. Aquele homem disse: eu gastei tanto dinheiro. Irmão, tem gente aí, tem missionário por aí que não tem um café para comer, e muitas vezes todo ano a gente esbanja, compra roupa nova, compra isso, compra aquilo, e muita gente aí perecendo, né? Quantos vão dizer naquele dia: nunca me falaram de Jesus? Tanto tempo, aquele homem disse: eu poderia ter salvo mais uma pessoa, pelo menos um. Irmão, será que se Jesus voltasse hoje, o Espírito de Profecia diz que só vai para o céu quem tiver pelo menos uma estrela na coroa? Será que você já ganhou alguma alma que essa pessoa, se você entrar lá, ela vai te recepcionar? Porque quem não está ganhando alma, a Bíblia diz: quem ganha alma é sábio. Que nós, irmão, possamos pedir a Deus para fazer esforço para salvar quem está lá fora. Existe muita gente perdida e precisamos trabalhar. Que Deus nos abençoe. Para terminar, vamos ficar em pé e cantar o hino 316 do Inário Antigo, e com este hino a gente finalizamos. Não te importa se algum dos amigos morrer sem saber do convite de Cristo. Deixa que no juízo ele venha dizer: não jamais me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tanto sei que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não se importa se as almas preciosas a Deus ou não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando o Mestre vier lá do céu: não jamais nos falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos bem que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cabres, irmão, pede a Deus direção para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo exclamar com razão: não jamais me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos bem que salvou, mas ninguém se importou
falar-me da graça de Cristo. Santo, eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Não temos, Senhor Deus, resposta, não temos como pagar por ter nos resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Deus Santo, hoje nós vimos que existem pessoas, Senhor, que precisam ouvir do Teu amor. Tantas pessoas, Senhor Deus, que estão aí fora. Tantas pessoas, ó Deus, que alguns já se foram. Outros estão à beira, Senhor, de partir. E que no juízo essas pessoas não dizem com razão que não falaram de Cristo. Precisamos, Senhor Deus, fazer a nossa parte. Paulo, sabendo disso, Senhor, ele expressou nas tuas cartas: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Deus eterno, precisamos fazer a nossa parte. Ó Deus, amanhã, pela tua vontade, estará começando o evangelismo. Que nós, Senhor, possamos empenhar de corpo, alma e mente. Precisamos, Senhor, convidar. Precisamos, Senhor, chamar. Deixar nosso conforto, nosso lar, nosso orgulho. E sair, Senhor, em busca daquelas almas que perecem no pecado. Usa, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, para que eles possam, Senhor Deus, se esforçar, para no final, as almas que desceram ali, ó Deus, ao batismo, tomar a decisão, possamos dizer: eu dei o meu melhor. Ó Deus, opera um milagre na nossa vida. Colocamos, Senhor Deus, aqui a vida de cada pessoa que veio aqui e aqueles que não puderam estar aqui por um motivo justo. Que o Senhor Deus desperte a gente desse sono. Estamos vivendo, Senhor, dias difíceis, tempos difíceis. E precisamos, Senhor Deus, nos fortalecer pela palavra, pelo estudo, pela oração, e precisamos estar conectados contigo, Senhor, porque não sabemos o que acontecerá este ano, no término, no meio, no começo, mas que possamos estar em pé, mesmo que desabe o céu, possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Que o Senhor Deus leve-nos em paz, e que o Senhor Deus trabalhe conosco, que possamos ser instrumentos vivos em tuas mãos, e assim possamos, Senhor Deus, perseverar, e que possamos, Senhor, continuar batalhando pelas pessoas, aqueles, Senhor, que não demonstram nenhum interesse, mas que possamos ir e além, orar, jejuar por essas pessoas, Senhor, nos esforçar o máximo, para que no final possamos entrar no reino com milhares segurando em nossas mãos. Que o Senhor Deus, nesse momento, opere um milagre na vida, Senhor, da esposa de Carlinhos. Que o Senhor Deus esteja com ela. O Senhor é os médicos dos médicos, e para ti, Senhor, não tem nada demasiadamente difícil. Nós confiamos, nós apoiamos e pedimos que conforte o coração de toda a família, e te pedimos todas essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.